O Ministério Público do Estado do Rio ajuizou na última segunda, dia 16, uma ação civil pública com o objetivo de garantir que a FESO, gestora do Hospital das Clínicas, restabeleça o atendimento integral aos pacientes do Sistema SUS. Na ação, promotores requerem liminar para que a unidade seja condenada ao restabelecimento integral dos serviços prestados. Nesta terça-feira, os promotores Uriel Gonzalez e Roberta Jório, da tutela coletiva, Gabriela Lusquinhos, da Vara de Infância, e Carla Cruz, da Vara Criminal, reuniram a imprensa para falar da ação. A promotora Roberta Jório detalhou o caso desde a decisão, apontada como unilateral, de restringir parcialmente o atendimento por conta de atraso no repasse de fatia de verba do município previsto no plano operativo anual, até as intervenções e vistorias feitas pelos peritos do Ministério Público. Ela reconheceu a existência da dívida da Prefeitura com o hospital, mas não acata que seja uma justificativa para a restrição. E o que a gente viu, em resumo, nessas 3 semanas, 4 semanas que a gente acompanhou, foi uma superlotação da UPA, uma utilização indevida da UPA na realidade, porque a UPA, ela, como o próprio nome diz, é uma unidade de pronto atendimento que tem como finalidade que o paciente fique apenas 24 horas lá. E na realidade a gente via pacientes verdadeiramente internados na UPA, o que é inadequado, por 10, 15 dias, porque não estava tendo esse fluxo de saída, ante a paralisação parcial do Hospital das Clínicas, essa decisão deles. E por outro lado, nós íamos ao Hospital das Clínicas, nós fomos diversas vistorias ao Hospital das Clínicas de Teresópolis, e o que a gente via na realidade eram diversos quartos vazios, com leitos vazios, que não estavam sendo ocupados simplesmente porque eles decidiram, de maneira unilateral, que iriam paralisar parcialmente os seus serviços. Roberta Jório garantiu também que o hospital sequer estaria cumprindo com o próprio protocolo apresentado com serviços que continuariam sendo prestados após a decisão unilateral. Foram apontados exemplos na pediatria, inclusive com relatos de crianças cuja internação teria sido negada pelo hospital, e inclusive um caso de suspeita de meningite. Situações relativas à ortopedia também foram relatadas. Existe um plano operativo anual, existe um contrato, um termo firmado com o município, que não foi suspenso, que não foi rescindido, e que o Hospital das Clínicas tem a obrigação de cumprir. Ele está simplesmente descumprindo por uma decisão unilateral deles, que eles decidiram qual serviço que eles iriam cumprir, quais serviços que eles iriam executar. E na data de ontem, nós propusemos uma ação civil pública com um pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando exatamente isso, que os serviços no Hospital das Clínicas de Teresópolis retomasse, voltasse na integralidade de acordo com o que foi pactuado com o município, e que assim ele recebesse todos os pacientes que o município, através do seu sistema de regulação que está sendo implementado, ainda incipiente, ou mesmo que coordenadores e médicos da UPA indicassem como sendo o caso de transferência para esse hospital, para o Hospital das Clínicas. Essa ação ela foi proposta na data de ontem, ela está na primeira vara civil daqui da comarca de Teresópolis, e agora vai caber ao juiz apreciar o pedido que foi feito, esse pedido de antecipação de tutela para manutenção integral, para o resgate integral, para a realização integral dos serviços que foi pactuado. Presente à coletiva, a promotora criminal Carla Cruz, da terceira vara criminal, relatou que sua equipe investiga pelo menos 12 óbitos registrados na UPA para averiguar a possibilidade que alguns deles possam ter sido causados pela não aceitação de pacientes no hospital. Gostaria de esclarecer que toda essa situação a apuração dela começou na segunda promotoria de tutela coletiva, mas vislumbrada a possibilidade de que alguns dos óbitos estivessem sendo causados, na verdade, por essa não aceitação de pacientes no HCT, foram encaminhadas cópias para a terceira promotoria de investigação criminal, da qual eu sou titular. E a partir daí eu instaurei um procedimento investigativo criminal para acompanhar os desdobramentos na parte que eu atuo de toda essa situação. Inicialmente, nós temos constatados 12 óbitos que aconteceram na UPA, de pacientes que já eram para ter sido transferidos para o HCT e que não foram, apesar da existência de leitos lá no HCT, como constatado pela vistoria dos demais promotores. Em razão disso, já foi instaurado um procedimento. Em razão disso, já foram requisitados e obtidos, inclusive, documentos na UPA sobre a situação desses pacientes, que serão hoje encaminhados para a perícia.
né? E uma vez identificado que essa recusa no atendimento do recebimento desses pacientes no HCT, mesmo com leitos disponíveis, foi uma causa determinante para a morte desses pacientes, e será obviamente deflagrada ação penal, uma vez identificado o responsável direto por essa recusa. Segundo o promotor Uriel Gonzalez, todas as tentativas de buscar uma solução amigável para o caso acabaram fracassando. Nós esgotamos as vias extrajudiciais na tentativa de uma solução. Nós fizemos várias reuniões e foram bastante frustrantes para o Ministério Público e nós recorremos ao juízo na tentativa de uma solução definitiva. A garantir que o fluxo do sistema de saúde, pelo menos no município, funcione. Que a UPA sirva efetivamente como uma porta de entrada, não sirva como uma unidade fim, né? Não sirva como o atendimento integral, sirva só como pronto atendimento, aquele de 24, estourando 48 horas. E garantir que a UPA tenha porta de saída, né? Que os pacientes efetivamente saiam da UPA em um tempo exigido por lei, né? Que é o máximo ali de 24, 48 horas. É garantir que esse fluxo funcione, porque isso gera diversos reflexos, como o que nós constatamos em um período breve de 15 dias, algo em torno de 12 mortes, que concretamente tem relação com uma demora na prestação do atendimento. É isso que nós procuramos garantir. Outras irregularidades que seriam cometidas pelo hospital e que incitaram a ação do Ministério Público também foram apontadas na entrevista. Uma delas daria conta do número exato de leitos que deveriam ser disponibilizados para os pacientes SUS. Na última vistoria que foi realizada por mim, pelo Dr. Chaves e pela doutora Carla, a gente fez uma contagem, nós mesmos fizemos uma contagem, uma vistoria, para ver o número de leitos que tinha no local, acompanhada pela diretora do hospital. Em uma contagem feita, depois confirmada por ela, a gente chegou ao número, sem contar as obras, que existem obras lá que alguns leitos não estão funcionando, sem contar o quarto que virou rouparia. Aí, somando tudo isso, a gente chega a 136 leitos. O que foi pactuado com o município são 140. Então, estão faltando 4 leitos. Onde estão esses leitos? Não souberam responder essa pergunta para mim. Isso foi o que a gente soube quando a gente foi lá. A gente não tem esse controle. Então, que pagamento é esse que é feito que não se tem um controle? Pelo menos 4 leitos não foram encontrados no hospital. Em quarto nenhum. Contagem feita por nós. Contagem leito a leito. Com fotografia, com filmagem. Ficaram faltando 4. Sem contar quartos que estão em obra, que por isso não está atendendo integralmente. Sem contar o quarto que foi utilizado como rouparia, que na semana que a gente tinha ido, de fato, tinham roupas lá dentro. E na semana seguinte tiraram as roupas, mas os leitos estavam em posição que não estavam prontos ainda para receber os pacientes. Eram 7, caberiam 7 leitos no quarto, tinham apenas 6. Então, tudo isso, além de ser um grande prejuízo à população que está sem ter acesso a esses leitos, entra também até nessa questão econômica. Eles estão recebendo por isso. Além dos problemas na relação entre UPA e hospital, o Ministério Público também atua em outras frentes dentro da área de saúde, em prol do interesse coletivo. A Força-Tarefa de Promotores já esteve no Rio de Janeiro em reunião com o secretário de Estado de Saúde e trabalha com o objetivo de criar uma central reguladora de internação dentro do município, tirando da direção do hospital a responsabilidade de escolher quem será internado. Questionada através de sua gerência de comunicação, a FESO enviou nota dizendo que a direção do Hospital das Clínicas desconhece a existência tanto de investigação como de ação civil pública e irá aguardar contatos oficiais antes de se manifestar publicamente sobre tais assuntos.